Olá pessoal, vamos continuar falando um pouquinho a respeito da lesão corporal? Presta atenção. O crime de lesão corporal, ele é doloso ou ele é culposo? Quando a gente vai no artigo 129 do Código Penal, a gente vê que o artigo 129 também prevê a modalidade culposa. Então existe a expressa previsão legal da culpa. Então, o crime pode ser doloso, nesse caso, não existe nenhum elemento subjetivo especial, né? O sujeito pode ter qualquer finalidade, ou pode ser um crime culposo, que é praticado com violação a um dever objetivo de cuidado, seja através de negligência, de imprudência, de imperícia. Todas essas situações caracterizam lesão corporal. E a lesão corporal se consuma quanto? É um crime material, é um crime formal, é um crime de mera atividade ou mera conduta, né? A gente percebe que no crime de lesão corporal existe um resultado. Rafaela ficou sem o dedo, Rafaela ficou sem a mão, né? Rafaela não tem mais a função reprodutora, por exemplo. Então, significa dizer que o crime aqui é material. Ele se consuma com esse resultado, né? Ele se consuma com a efetiva ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. Admitindo, obviamente, tentativa. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Rafa, eu tô lendo aqui o artigo 129 e eu tô vendo aqui que existem várias modalidades de lesão corporal. Eu tô vendo aqui que existe uma lesão corporal grave, uma lesão corporal gravíssima, que tem resultados agravadores, né? Como a aceleração do parto, como a perda de um membro, né? Quando eu olho para essa situação específica, eu fico me perguntando: o sujeito pode responder por lesão corporal qualificada na forma tentada? Presta atenção. Em geral, quando se fala em uma tentativa de lesão corporal, a gente fala de uma tentativa de lesão corporal leve. Mas, diante de situações específicas, é possível sim o sujeito responder por uma lesão corporal grave ou gravíssima na modalidade tentada. Vamos supor que o sujeito, ele demonstrou a finalidade, né, de um resultado agravador, ou seja, ele demonstrou lá que o objetivo era arrancar o braço de Rafaela. Ele usou um facão para isso. Ele pegou o braço de Rafaela e botou um facão aqui tentando arrancar o braço dela, né? E ele foi interrompido. E Rafaela continuou com o braço continuou funcionando, mas essa intenção dele, né? Essa seleção de meio que é apto a essa finalidade de arrancar o braço de Rafaela, essa execução dele já foi iniciada com esses meios. Então, eu posso sim caracterizar uma situação como essa, por exemplo, uma lesão corporal, né? Grave, que é feita na modalidade tentada. Então, eu tenho uma tentativa de lesão corporal grave, mas essa não é a situação padrão, essa não é a regra. São situações específicas que permitem essa qualificação. Tranquilos? Vamos conversar um pouquinho agora a respeito do consentimento na lesão corporal. Quando a gente fala em consentimento, a gente vai olhar os livros e a gente vê, olha, o consentimento do ofendido, ele se aplica ao crime de lesão corporal desde que a lesão corporal seja leve. É o que em geral está nos livros, né? Então, significa dizer que eu falei, olha, eu quero fazer aqui uma tatuagem. Então, eu tô causando aqui uma lesão no meu corpo, obviamente. Aí eu cheguei pro tatuador e falei, olha, tatuador, eu quero que você faça essa tatuagem em mim. Quando eu falo isso, eu tô consentindo a lesão que tem natureza leve no meu corpo. O tatuador vai responder pelo crime de lesão corporal? Não. Ou então eu vou lutar lá jiu-jitsu e eu acabo me machucando dentro das regras do jogo, né? Eu vou lutar MMA e eu acabo me machucando dentro das regras do jogo. Significa dizer que eu consenti aquela lesão ao momento que eu me submeti à tatuagem, de que eu me submeti às práticas do esporte. Então, aí, inquestionavelmente, o crime de lesão corporal, né, ele incide, no crime de lesão corporal, a ideia de consentimento do ofendido, para excluir, né, a ilicitude penal. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será mesmo que o crime de lesão corporal, ele só vai admitir a incidência do consentimento do ofendido nos casos de lesão leve? Não tem nenhuma situação de lesão grave ou gravíssima que a gente poderia falar, epa, aqui vale o consentimento do ofendido, né? Eu acho que sim. Por que eu acho que sim?
Vamos pensar agora numa cirurgia de redesignação de gênero. O sujeito era homem, quer virar mulher. Ele chega pro médico e fala: arranque meus órgãos genitais, né? Tire meus órgãos genitais porque eu quero ter uma vulva no lugar de um pênis. E aí, o médico, né, passando, obviamente, por toda a questão psicológica, né, passando por psicólogo, analisando a situação específica, vai e realiza a cirurgia. Quando o médico realiza a cirurgia, a função reprodutora daquele sujeito que foi submetido à cirurgia, ela é mantida? Não, ele perde a função reprodutora. Ah, Rafaela, mas nesse caso é uma questão social, é uma questão humanitária, né? Eu tô igualando o externo com o interno, ou seja, eu tô fazendo com que aquela pessoa se reconheça, né, da forma, se reconheça fisicamente da forma que ela se enxerga psicologicamente. Sim, eu estou fazendo isso, mas eu também estou causando uma lesão corporal de natureza gravíssima para aquele sujeito, né? E o direito admite isso, admite esse tipo de conduta. E nesse caso, incide o consentimento do ofendido. Então, qual é a diferença, né, da realização da tatuagem, que seria uma lesão leve, para essa cirurgia de redesignação de gênero, que seria uma lesão corporal gravíssima, com relação à incidência da hipótese supralegal de exclusão da ilicitude do consentimento do ofendido? A diferença é simples. A diferença é que em todas as duas situações, né, eu não estou analisando a gravidade da lesão. E aí sim seriam modalidades completamente diversas. Nas duas situações, o que eu estou analisando na realidade é a razoabilidade daquela lesão, né, daquela situação específica. Se a gente fosse analisar uma situação como essa na Alemanha, a gente falaria numa cláusula de costumes. Ou seja, eu não vou analisar a gravidade da lesão, eu vou olhar se, de acordo com os costumes, de acordo com a razoabilidade, eu poderia cometer uma lesão corporal numa situação como essa? Seria razoável o médico fazer essa cirurgia de redesignação sexual, igualando o externo com o interno daquele sujeito que precisa daquilo? Seria razoável. Então eu não tenho um crime de lesão corporal. Eu não tenho um crime de lesão corporal, não porque o consentimento do ofendido se aplica apenas para lesões leves, mas porque a cláusula dos costumes, a razoabilidade, autoriza o médico a realizar essa conduta, permite a sua atuação. E se há uma permissão com relação à sua atuação, significa dizer que eu tenho uma hipótese permissiva que exclui a ideia da proibição da tipicidade penal. Então, o que eu tenho aqui é uma exclusão da ilicitude penal através do consentimento do ofendido. Tudo bem? Espero que tenha entendido.